Olá pessoal, a Ação Nacional saiu dos estúdios da Rede Século XXI e nós estamos em São Paulo, em Pinheiros. E hoje a gente veio aqui para falar sobre um filme. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. Eu vou até o céu quando vejo ele batendo palminha, cara. How does it feel to be human? This life, what is this? Me siento mejor, sí, gracias. If you do not listen to children, you lose out children. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. The only thing they really care about is whether I'm present. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in this society. When I talked to my former coworkers about becoming a stay-at-home dad, a lot of them were just like, why would you ever want to do that? Está formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? They are so blinded by love for me, they almost can't see my flaws. When you pay attention to the beginning of a story, you can change the whole story. E a minha entrevista é com a Estela Renner, cineasta e diretora do filme. Bem-vinda, Estela. Obrigada, Simone. Estela, o que é o começo da vida? O Começo da Vida é um filme, documentário, de 90 minutos, e ele existe para falar da importância dos primeiros anos da vida de uma pessoa. Ele foi um convite que eu recebi, a minha produtora recebemos, de 4 fundações, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Unicef, Alana e Bernard Vanier, porque a nossa produtora tem um perfil de fazer filmes de engajamento social, filmes que estão aí para tentar melhorar o mundo de alguma forma. A gente sabe a força do audiovisual, a força do audiovisual para o bem e para o mal, né? Tem muito audiovisual que só atrapalha. E a gente já fez vários outros filmes. A gente tá, né, a Maria Farinha existe há 10 anos. A gente fez o Criança Amado Negócio, Muito Além do Peso, Tarja Branca, Território do Brincar. A gente também fez uma série para a Globo que chama Jovens Inventores. Foram 25 episódios. Nossa! São muito legais. E daí, com isso, veio a ideia de fazer o Começo da Vida. Então é isso, ele é um filme e mais do que um filme, eu espero que ele seja um movimento. Vocês estão aqui hoje, né? Vocês vieram de Valinhos para estar aqui hoje, isso já é um movimento. A ideia é que o filme ele seja de todo mundo. Então, todos pela infância, né? Todos pela infância. Assim, o começo da vida. Quando você recebe uma proposta, isso que eu queria que nós aí de casa entendêssemos. Você tem uma produtora, você recebeu uma proposta. Como é que vocês elaboraram? Não, vamos falar no começo da vida. Por quê? Quando a gente recebeu esse convite, essa missão, a gente precisa falar da primeira infância. Falei, legal, desafio bom. Me dá 3 meses para eu pesquisar, para eu entender que ferramenta audiovisual é boa para isso. Porque, de repente, podia ser vídeos de 2 minutos, podia ser uma animação, podia ser uma série. De repente, o melhor formato não é um longa-metragem documental. A gente já fez vários outros tipos de formato aqui na produtora. Então, a primeira coisa que a gente pediu foi a gente precisa de um tempo para fazer uma pesquisa. E daí, quando eu e meu time, a gente começou a se deparar com o material, com esse conteúdo, foi assim, nossa... Caramba, por que esse não foi o nosso primeiro filme? Para depois nascer os outros. Não desmerecendo os outros, são todos meus filhos, são todos filmes maravilhosos, meus filhos, filhos da produtora. E daí a gente falou, não, a gente tem um filme sim, a gente quer muito fazer e vamos embora. Daí começou-se uma outra pesquisa. O que dentro do universo da primeira infância seria o recorte? Ok. Né? Que tem muita coisa. Muita coisa. Você pode falar do pai, você pode falar... Pode falar de amamentação, puerpério, depressão pós-parto, psicose pós-parto, você pode falar de banco de leite. Sim, tem muitos assuntos, realmente, da questão da saúde inteira, vacina, desenvolvimento, quando ele engatinha, quando ele fala, quando ele rola. O que é importante? Exato. Então, a gente levantou tudo mesmo, tudo que já existia. A gente não precisa fazer uma ferramenta audiovisual se ela já existe. Okay. Então, eu sei tudo que tem sobre a primeira infância hoje, eu sei. Então, eu já sei o que não precisa ser servido
Por exemplo, existe um filme que chama Renascimento do Parto, que é um filme lindo. Maravilhoso. Eu falei, puxa, então eu não vou falar de parto, porque essa ferramenta já existe. Eu preciso falar de desenvolvimento? Já existe um outro filme que fala desde que na ideia de concepção até o útero, a parte inteira, os 9 meses de gestação até... Então tá, esse filme também já existe. Então o que eu preciso dizer? E daí, eu conversava muito com os especialistas, li muito e tal, e eu me deparava muito com essa informação, que a criança se forma a partir da sua carga genética e também a partir das suas interações com o meio. E isso vinha como, isso é uma revolução, é a maior descoberta da neurociência e tal. Falei, pô, mas se é tão importante assim, que interações com o meio são essas? Pois é. Porque é muito amplo, né? E não me parecia cinematográfico, interações com o meio, me parecia meio seco, meio árido isso. Mas se é tão importante, eu estava determinada a investigar mais isso. E daí, durante uma entrevista com o Prêmio Nobel da Economia, em Chicago, eu perguntei para ele, professor James Heckman, me conta um pouco, por que você faz trabalhos em relação à infância, um economista? Pois é. Daí ele falou, porque na formação de capital humano não tem nenhum investimento mais rentável para a economia do que os recursos para a infância. Eu falei, como assim? Explica melhor. Quando a gente faz esse investimento na infância, quando o adulto cresce, ele fica mais produtivo, mais saudável, mais autônomo e ainda assim diminui a desigualdade social. Eu falei, nossa, esse investimento realmente é muito revolucionário. Você pode falar? Me explica uma coisa, tem amor? Você pode falar um pouco de amor? Daí ele olhou pra minha cara assim e falou assim, como assim falar um pouco de amor? Desde o começo eu tô falando de amor. Nossa, sensacional. Eu falei, nossa, que incrível, você podia, por favor, usar essa palavra? Usa esse termo. Usa essa palavra. Daí eu descobri que no meio da neurociência, até os psicanalistas, a palavra amor não é usada. As pessoas usam a palavra investimento. Olha... Mas ela é tão fria, né? É uma palavra fria, investimento. Se a gente está falando de amor, que o amor é o elemento mais importante na formação de capital humano, a gente precisa usar essa palavra. E eu acho que meu trabalho aqui, como cineasta, como comunicadora, é comunicar. Comunicar que uma mãe, quando ela está cortando a unha do seu filho, ela está fazendo esse investimento, né? E a gente tem que valorar que ela está formando a humanidade, né? As coisas precisam ser ditas, né? O filme fala muito que a gente precisa de uma vila para cuidar de uma criança. A gente precisa dizer que quando a gente fala vila tem uma conotação tão doce. Quando a gente fala vila, a gente está falando de governantes, empresários, sociedade civil. É toda uma infraestrutura. Essa vila, né? Nós não estamos falando de uma tribo indígena que já sabe muito bem como cuidar das suas crianças. Melhor que não. É uma pesquisa ampla, né? Tem muita tribo também que ainda pratica infanticídio. Então é difícil generalizar. Mas também já existiu um filme falando disso que chama Bebês do Mundo. É um filme que só fala de bebês sendo criados em tribos indígenas. Então, por isso até que a questão indígena ficou fora, porque a gente estava tentando falar de lançar novos traços culturais através da infância. E é uma outra cultura você falar de infância em tribos indígenas, né? Daí que traços culturais são? Seria um outro filme. Seria um outro jeito de construir, né? Seria uma outra construção. Então, esse foi um pouco do meu processo criativo, encontrar o recorte. E o recorte foi, se a gente se forma a partir dos relacionamentos de amor que a gente tem com a nossa mãe, com o nosso pai, com os irmãos, com os avós, com as histórias que são contadas pra gente, o relacionamento de amor que a gente tem com o nosso cuidador, com os nossos professores. Falei, nossa, o meio somos nós. E se a gente se forma, né, se a criança se forma a partir da gente, nosso filme tinha que falar disso. E olha, Estela, eu fico pensando, eu sou mãe, você é mãe também. Sou. A gente lida com muitos dilemas aí no nosso dia a dia, de dar tempo para o filho, de é o melhor jeito aquilo que eu estou fazendo agora. É possível a gente amar mesmo no nosso mundo, com todas as contradições que a gente tem? Porque quando a gente fala amor, parece que a gente está falando de tempo também, né? De curtir, de aproveitar aquele tempo. Eu acho que realmente existe um mundo aí no porvir, né? O mundo que a gente tem hoje é um mundo com uma economia em colapso, um mundo de negligência, de intolerância, mas existe um outro mundo vindo. E você estando aqui e tantos outros movimentos, enquanto um está decaindo, já tem outro nascendo, né? E eu acho que esse outro mundo que está nascendo, eu acho que talvez por isso que o começo da vida ele esteja causando reflexões tão mais profundas do que o filme, ele está mostrando que esse outro mundo já está sendo gestado
por um coletivo que deseja a mesma coisa, por uma humanidade que quer que as crianças sejam ouvidas. Então eu acho que existe sim, que o amor, ele não é que ele está na moda, o amor ele é a base estruturante e está todo mundo acreditando nisso. E me chamou a atenção no filme, você falou, todo mundo quer ter um tempo, né? Aí tem uma modelo, uma beldade falando, olha, eu precisei repensar minha agenda, minha vida, porque eu queria ter tempo. E tem uma mãe, provavelmente, que mora numa comunidade muito pobre, que diz assim, olha, para todos os meus filhos, eu queria ter tempo. Quer dizer, esses desejos são parecidos, né? Isso me deu uma certa esperança, me deu muita esperança, porque a gente viajou por 4 continentes, foi 3 anos de filmagem, montagem, edição, foi um processo de pesquisa muito longo, né? Foi quase uma outra faculdade, no meu caso, e de muitas pessoas da minha equipe. Então, essa pessoa que está falando é a Gisele Bündchen, ela, na verdade, ela já ouve os filhos, ela já acordou para esse lado há muito tempo, ela tem condições de ouvir o filho. E essa outra mãe que está falando é a Simone, ela tem 12 filhos e ela quer ouvir os filhos, só que ela não tem condições. Ela não sabe o que os filhos vão comer de noite. Tem necessidades básicas. As duas pessoas, elas querem a mesma coisa. O mundo inteiro quer a mesma coisa. Umas pessoas têm condições de exercer e outras não. E esse gap que a gente precisa, ele não pode existir. Né? Porque se a gente não cuida de quem cuida da criança, a gente está deixando essa criança descuidada. Tem uma lacuna. Tem uma lacuna. Mas assim, existe um desejo comum, sim. Todo mundo quer que seu filho seja feliz e livre para encontrar o seu próprio desejo. Gente, nós vamos continuar a conversa com a Estela no próximo bloco. Não saia daí.